Bem-vindo ao nosso canal Desvendando Milagres, onde mergulhamos nos ensinamentos e narrativas atemporais das Sagradas Escrituras. No episódio de hoje, exploramos um tópico profundo: 7 pecados que Deus odeia na vida de um cristão. O livro de Provérbios nos fornece insights inestimáveis, guiando-nos no caminho da retidão e destacando as atitudes que devemos evitar para manter um relacionamento próximo com nosso Criador. Junte-se a nós enquanto desvendamos a sabedoria do rei Salomão e refletimos sobre como esses ensinamentos ressoam em nossas vidas hoje. Este vídeo não é recomendado para aqueles que se consideram perfeitos e não estão dispostos a mudar suas vidas. O livro de Provérbios fornece uma série de instruções e avisos que delineiam clara e objetivamente o que Deus espera de cada um de nós. À medida que o autor nos guia no caminho que devemos seguir, ele também aponta as atitudes que devemos evitar e os pecados que Deus detesta em nossas práticas. É exatamente isso que acontece no capítulo 6. Observe o que está escrito: 6 coisas que o Senhor odeia, 7 são uma abominação para ele: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Nestes versículos, o rei Salomão revela 7 pecados que o Senhor detesta e que devemos eliminar de nossas vidas se desejamos ter um relacionamento íntimo com Ele. Portanto, mostrarei que nenhum de nós está livre de cometer alguns desses erros. Primeiro pecado: olhos altivos. Ter olhos altivos significa ser orgulhoso. Pensar que você é melhor do que os outros por qualquer razão. É um pecado tão perigoso que a Bíblia diz que leva à destruição e à queda. Provérbios 16:18. É preocupante ver tantos crentes que só porque frequentam a igreja e conhecem a palavra de Deus, acham que podem apontar dedos e condenar, assim como as figuras religiosas no tempo de Jesus Cristo. Ele uma vez contou uma parábola onde um fariseu se sentia tão superior que disse em suas orações: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Enquanto isso, um coletor de impostos orava humildemente a Deus pedindo misericórdia. No final da história, o crente com olhos altivos foi rejeitado pelo Senhor, e o outro homem foi aceito porque reconheceu que não era nada sem Deus. Jesus conclui a parábola com a famosa frase: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Segundo pecado, língua mentirosa. Um cristão deve ser conhecido como uma pessoa que vive na verdade e luta por ela a todo custo. Portanto, devemos fugir de todas as formas de mentira. Caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Veja o que Jesus disse aos mentirosos: vocês pertencem ao seu pai, o diabo, e querem cumprir o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegando à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Muitas vezes queremos mostrar aos outros algo que não somos, então mentimos. Outras vezes, queremos esconder algo errado que estamos fazendo e ocultar a verdade. O problema é que, se você repetir uma mentira muitas vezes, pode começar a acreditar nela. Então, seja muito cuidadoso com dizer certas coisas que não são verdadeiras e não se alinham com a palavra de Deus. O que você realmente precisa é mudar seu coração, porque Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Portanto, peça ao Senhor para transformar sua vida a partir de hoje. Terceiro pecado: mãos que derramam sangue inocente. Quando falamos em derramar sangue inocente, imediatamente pensamos em crimes de assassinato, e é verdade que tirar a vida de outra pessoa é muito grave, porque a vida é um dom divino e ninguém tem o direito de destruí-la. Mas esse pecado vai além da maneira como alguém morre. Ele também envolve agressões físicas. Quantos maridos parecem ser bons homens na igreja, mas em casa se tornam violentos com suas esposas e filhos?
Deus odeia isso. Todos conhecemos o mandamento: não matarás. Mas quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele ensinou a essência desse mandamento e disse algo interessante. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. De novo, qualquer um que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer um que disser, louco, estará em perigo do fogo do inferno. Mateus 5, 21-22. Jesus disse que o assassinato também pode estar em nossas palavras e emoções. O mero fato de abrigar ódio em nosso coração por alguém já significa que estamos quebrando o 6º mandamento. Como disse o apóstolo João, quem odeia seu irmão é assassino. 1 João 3,15. Que Deus nos conceda a graça de valorizar a vida e amar as pessoas, incluindo nossos inimigos. 4º pecado: coração que maquina planos perversos. Quando Satanás planta uma semente do mal em nós, ela pode criar raízes em nosso coração. Portanto, devemos protegê-lo e não permitir que essa semente brote e dê frutos amargos, porque Deus não gosta de pessoas com corações maus, onde só há más intenções, como ressentimento, ódio, inveja, desejo de vingança, entre outros sentimentos. Então, seja muito cuidadoso. Em outro provérbio, Salomão escreveu: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. E como protegemos nosso coração do mal? Mantendo a palavra de Deus nele. Isso significa obedecer e guardar seus mandamentos. A Bíblia diz que nosso coração deve estar focado em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável. Qualquer coisa excelente ou digna de louvor. Filipenses 4:8. Então, cuidado com os maus amigos que estão sempre planejando fazer algo errado. Tente se associar a pessoas tementes a Deus que nunca o levariam por um caminho errado. Não é coincidência que a Bíblia diz: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. 5º pecado: pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam a correr para o mal referem-se a pessoas que vivem com o desejo de fazer mal. Elas parecem constantemente querer dominar ou prejudicar alguém, tirar vantagem da bondade dos outros. No entanto, o rei Salomão disse que aquele que permanece justo viverá, mas aquele que busca o mal se apressa em direção à sua morte. Isso significa que aqueles que fazem o mal cavam sua própria cova. Me entristece ver tantos cristãos que professam a fé, mas cobram menos do que o justo, falham em seus compromissos e prejudicam os outros de todas as maneiras possíveis, pensando que não haverá consequências. Mas eles estão completamente errados, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. E não devemos esquecer que fazer o mal também está relacionado ao pecado. Muitas vezes pensamos em maneiras de pecar e satisfazer nossos desejos. Então devemos pedir a Deus para remover o desejo pelas coisas mundanas. Veja o que o apóstolo Paulo disse: comportemo-nos com decência, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e libertinagem, não em desavenças e ciúmes. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13:13-14. 6º pecado: testemunha falsa que espalha mentiras. Não podemos falar sobre algo que não vimos ou ouvimos, ou estaremos espalhando mentiras, e isso pode destruir a vida de uma pessoa. É por isso que Deus odeia esse pecado. Quantas pessoas não vão mais à igreja por causa das calúnias que seus próprios irmãos e irmãs fizeram contra elas? A Bíblia diz: o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Então, quando alguém vem até você com uma calúnia ou algo que prejudica a imagem de alguém, corte isso pela raiz e não vá adiante. Em vez disso, encoraje a outra pessoa a orar em vez de fofocar sobre ela. 7º pecado: causar discórdia entre irmãos.
Dos 7 pecados listados no capítulo 6 de Provérbios, este não só desagrada ao Senhor, mas também é detestável aos seus olhos. E quando você pensa sobre isso, este é outro pecado relacionado à nossa língua, porque as palavras realmente têm o poder de trazer vida ou morte. Provérbios 18, 21. Quantos casamentos foram destruídos, ministérios encerrados e pessoas feridas por causa daqueles que emprestam suas línguas a Satanás para semear discórdia entre irmãos? Satanás adora causar divisão, e devemos fazer todo o possível para permanecer unidos. Veja o que Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. Isso significa que a destruição do lar e do ministério começa com conflito, brigas e desunião. Portanto, fiquemos alertas e peçamos a Deus que nos livre de todo o mal. A poderosa mensagem do capítulo 6 de Provérbios serve como um lembrete atemporal dos perigos que podem atrapalhar nossa jornada espiritual. Eu o encorajo a tirar um momento para considerar sua própria vida. Há áreas onde você vê esses pecados se manifestando? Como você pode trabalhar ativamente para superá-los e fortalecer seu relacionamento com Deus e com aqueles ao seu redor? Se este vídeo ressoou em você ou se você está buscando mais insights e reflexões em sua jornada espiritual, enquanto concluímos esta exploração dos 7 pecados detestados por Deus, vamos tirar um momento para refletir sobre as poderosas mensagens de Provérbios. Esses ensinamentos servem como um lembrete atemporal dos perigos que podem atrapalhar nossa jornada espiritual. Há áreas em sua vida onde esses pecados podem se manifestar. Como você pode trabalhar ativamente para superá-los e fortalecer seu relacionamento com Deus e com aqueles ao seu redor? Se este conteúdo ressoou com você, convidamos você a se envolver em discussões, compartilhando seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdo enriquecedor. Compartilhe esta mensagem com sua família e irmãos, convidando-os a se juntarem à conversa. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você enquanto continua sua jornada espiritual. Deus o abençoe.